Olá, eu sou o Roberto. Bem-vindo ao curso de Redação Comercial. Este curso tem por finalidade ajudá-lo a transmitir informações e ideias comerciais ou empresariais de modos diferentes e práticos. Escolha o que deseja fazer ou peça a ajuda de seu professor. Na nona aula de nosso curso, você aprenderá algumas técnicas de clareza e concisão. Bem-vindo novamente à nossa aula sobre redação empresarial. Neste tópico, vamos aprender algumas técnicas para que nosso texto seja claro e conciso. Como já falamos anteriormente, é preciso transmitir nossa mensagem de modo que nossas ideias não sejam confusas ao leitor. Infelizmente, a falta de clareza afeta a vida, o trabalho e os negócios. Nosso texto deve ser bem apresentável e não pode estar confuso. A concisão se trata da habilidade em transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. Vamos ver mais à frente alguns exemplos. Portanto, vamos analisar alguns pontos e verificarmos o que precisamos melhorar e o que fazer para deixar nosso texto claro e conciso. Nas correspondências atuais, não há necessidade de preâmbulos, ou seja, uma breve introdução ou anúncio antes de começar o assunto da carta propriamente dito. Veja este exemplo. Analise a introdução de uma carta que se trata do anúncio de um pequeno atraso no envio de mercadorias. Consegue identificar a expressão desnecessária? Veja na próxima página. Leia a carta primeiro e depois veja na próxima página a expressão que não precisaria estar aqui. Esta frase não é necessária, pois não precisamos de todas essas palavras para apresentar nossa carta. Na verdade, quando fazemos isso, deixamos nossa carta mais longa, menos clara e menos concisa. É importante sermos mais objetivos, mais diretos. Não se esqueça disso. Continuando, lembre-se. Chavões como esses já estão ultrapassados e não devem mais ser utilizados. São aquelas expressões que, como dissemos, são usadas antes de começar um assunto. Vejamos outras dicas. Vamos analisar o exemplo de um texto com palavras desnecessárias em que ocorre falta de clareza com abrangência excessiva. Veja. Leia este texto abaixo, extraído do Anuário Brasileiro do Fumo. Em seguida, vamos verificar onde o texto falha em clareza e no excesso de palavras. Primeiro, filial e distribuidor são muito diferentes. Qual é a quantidade de cada um? Segundo, em todo o mundo é muito vago. Em quantos e quais países ou continentes? Não daria para ser mais específico? Terceiro, o verbo atuar é muito vago. Nesta frase, ele pode significar muitas coisas, como plantando, processando, industrializando alimentos, comercializando produtos agrícolas, prestando consultoria administrativa a fazendas e empresas. Afinal, qual desses serviços é feito? Quarto, qual é a diferença entre sais e fertilizantes? A que se destinam os sais? Não seria uma subcategoria do outro? Existe fertilizante não solúvel? Quinto, o que significa e na área industrial?
Como vimos, é muito importante sermos claros, não deixando dúvidas em nossos leitores sobre o assunto que estamos tratando em nosso texto. Por isso, antes de enviar seu texto a alguém, pergunte-se: a informação está clara? Há excesso de informações? Usei as pontuações corretas? E lembre-se: evite expressões desnecessárias que não serão úteis para esclarecimentos ou que são apenas chavões. Também não precisamos ficar avisando que vamos encerrar a carta. Assim, preste bem atenção na terceira dica que vamos dar. Estas expressões são normalmente usadas para encerrar uma carta. Porém, elas devem ser evitadas, pois não cumprem nenhum objetivo. Outra dica é: essa outra dica é muito importante para sermos bem claros no que desejamos. Analise o exemplo exibido na próxima página. Leia este texto e veja se consegue compreendê-lo. Será que você conseguiu entender esse texto? Será que ele está claro? Claro que não está, não é mesmo? Desse jeito, nosso leitor teria que usar um dicionário para entender o que estamos tentando dizer, não concorda? Obviamente, temos de tomar cuidado e não deixar o nosso texto muito empobrecido, ou seja, não queremos também usar qualquer vocabulário. Contudo, nosso objetivo é nos fazer entender, por isso, é preferível usar palavras mais simples, desde que estejam corretas. Além disso, evite ser prolixo, ou seja, falar demais. É aqui que entra a arte de sermos concisos. Ser conciso, como já falamos, é ter a habilidade de usar menos palavras para dizer mais. Preste atenção nas dicas que serão dadas a seguir. Em vez de dizer, neste momento nós acreditamos, diga apenas, acreditamos. Como pode notar, essas informações são bem práticas. Afinal, desejamos que nosso texto seja prático, claro e não seja excessivamente longo. Vejamos se você entendeu. Faça conforme especificado na próxima imagem. Faça conforme as instruções. Muito bem, essa expressão é suficiente. Não precisamos de um monte de palavras para dizer que oferecemos nossa ajuda. Vamos a mais um exemplo. Novamente, siga as instruções. Exatamente. Mais uma vez, vimos a praticidade de sermos curtos e objetivos, sem usarmos muitas palavras. Leia todas estas dicas e procure segui-las ao escrever seus textos. Chegamos assim ao fim desta aula. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor.
Clique no botão Teste de avaliação para verificar o seu desempenho.